meus amores, vamos dar continuidade à nossa aulinha com a correção do livro de atividades, né, na página 7 e 8, certo? O uso da letra maiúscula. Na sétima questão diz assim: leia o trecho a seguir. Então, tia vai fazer a leitura desse trechozinho aí do texto e aí nós vamos resolver as questões propostas baseadas nesse texto, tá certo? Manuel era lobo, mas não era lobo. Era gente, só que do mesmo jeito que tem gente com sobrenome de outros bichos, coelho, raposo, leitão, o dele era lobo. Nome completo, Manuel Lobo. Achou que valia a pena arriscar e respondeu ao anúncio como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse Lobo. A ideia era boa, só que não deu certo. Eles queriam um lobo bicho mesmo, daqueles peludo de 4 patas, parecido com cachorro. Então, na questão seguinte diz: agora pinte as letras maiúsculas conforme a legenda. Então, você vai pintar as letrinhas maiúsculas quando for início de frase de azul e quando forem nomes próprios de vermelho. Então, tia já fez essa correçãozinha aí, como vocês estão vendo. Então, de vermelho, as letrinhas que iniciam nomes próprios: Manuel, Lobo, Coelho, Raposo, Lobo, Manuel, Lobo e Lobo. Certo? Então, essas palavras, elas estão escritas com inicial maiúscula, porque são nome próprio. Então, você pintaria essas letrinhas de vermelho. E de azul, as de inícios de frase. Era, só, nome, e, a, só e eles. Então, essas daí, vocês pintam essas letrinhas de azul, porque elas são no início de cada frase, certo? Vamos na questão número 8. Na questão número 8 diz assim: quem era Manuel? Era um lobo chamado Manuel ou uma pessoa chamada Manuel Lobo? Então, lá no texto estava dizendo que era uma pessoa, que ele tinha o sobrenome Lobo, era um nome próprio. Mas aí ele achava que a estratégia dele lá, se ele mandasse para o anúncio, ia dar certo. Mas não deu certo, porque o que o anunciante estava procurando não era uma pessoa com o sobrenome Lobo, certo? 9. A ideia de Manuel Lobo de se candidatar à vaga anunciada não deu certo. Por quê? Então, tia já falou anteriormente o porquê, né? Porque o anunciante, ele não queria uma pessoa de sobrenome. Ele queria, era um animal, né? Então, porque o anunciante desejava encontrar um lobo animal e não uma pessoa com um sobrenome, certo? 10. Releia esse trecho. Manuel era lobo, mas não era lobo. Então, observem aí essas duas palavrinhas destacadas. Lobo com inicial maiúscula e lobo com inicial minúscula. Então, há uma diferençazinha entre elas. Tanto a inicial maiúscula de um nome e de outro, como também o sentido da palavra, né? Então, que diferenças você percebe entre essas palavras destacadas? A letra inicial da palavra lobo, que é maiúscula na primeira ocorrência e minúscula na segunda ocorrência. E aí tia ainda dá uma explicaçãozinha extra, por quê? Porque a palavra lobo com inicial maiúsculo está se referindo ao sobrenome de Manuel, enquanto lobo com inicial minúscula é um nome que se refere ao animal, certo? Então, vamos na página seguinte, né? Continuando a questão 10, na letra B diz assim: relacione as informações. 1.
Para lobo, com inicial maiúscula, que já deu uma explicadinha anteriormente. 2, lobo com inicial minúsculo. Então, o que seria lobo com inicial maiúsculo? Seria o nome dado a uma espécie de animal ou sobrenome de uma pessoa? Então, seria o sobrenome de uma pessoa. 2, lobo com inicial minúscula. Seria o nome dado a uma espécie de animal, ok? Na questão número 11. Copie do texto outros nomes de animais que também são usados como sobrenomes de pessoas. Então, você volta lá no texto, relê e procura esses nomes que são sobrenomes de pessoas, né, relacionadas a nomes de animais, que seriam coelho, raposo e leitão. Na questão número 12, você vai completar as palavras com as letras do quadro e depois copie as frases na linha abaixo, ou seja, reescrevendo toda a frase completinha. Então, na letra A, M maiúsculo ou M minúsculo. O médico, o M minúsculo, telefonou para Dona Maria com nome maiúsculo, pois é nome de pessoa. Então, reescrevendo a frase, o médico telefonou para Dona Maria. Letra B, G maiúsculo ou G minúsculo. A gata, G minúsculo, de Gabriela, G maiúsculo, nome de pessoa, tem pelos brancos, certo? Então, agora você faz a reescrita da frase. A gata de Gabriela tem pelos brancos. Letra C. O maiúsculo ou O minúsculo? Viajei de ônibus. Ônibus com O minúsculo. Até Olinda. Olinda é o nome de uma cidade. Então, O maiúsculo. Viajei de ônibus até Olinda. P maiúsculo ou P minúsculo? Comprei um presente, P minúsculo, para o Pedro, P maiúsculo. Então, a reescrita fica: comprei um presente para o Pedro. Muito bem, então certeza que vocês acertaram todas essas questõezinhas que tia já corrigiu. Então, vamos na questão 13. Reescreva as frases utilizando letras maiúsculas quando necessário. Então, na letra A, tem assim: o nome do meu pai é João Coelho. Vocês já sabem que no início de frase sempre deve se escrever com letra maiúscula, o inicial maiúscula, e os nomes próprios de pessoas, de cidades, de praças, certo? Então, a reescrita fica: o nome do meu pai é João Coelho. O O maiúsculo por ser no início da frase e João Coelho por ser o nome de uma pessoa. Letra B. Manuel Lobo não era um lobo. Manuel Lobo, pois é o nome de uma pessoa. Manuel nome, Lobo o sobrenome. Não é lobo, certo? Então, nossas atividadezinhas aí do livro de atividade foram corrigidas. Agora, vocês peguem a apostila, ou seja, o livro didático de vocês, certo? Que nós vamos agora, na página 14, estudar palavrinhas com C e G, certo? Então, peguem aí a apostila e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Então, na 7ª questão, diz assim: os 2 anúncios que você leu apresentaram o nome dos cachorros. Você vai pegar novamente aqui a apostila. E que anúncios foram esses? Nossa, então olha para relembrar o anúncio da página 6, certo? Da página 6, que falava sobre o cachorrinho Cuca.
E o anúncio da página 11, que falava sobre o desaparecimento do cãozinho Guga. Então, foram esses anúncios que nós estudamos. Então, aí apareceu o nome Cuca e Guga. Lembrando que esses nomes aí são nomes próprios, por isso eles estão escritos com a inicial maiúscula, olha o C maiúsculo e olha o G maiúsculo. Agora, na letra A, vocês vão separar esses dois nomes em sílabas. Preste bastante atenção. A tia já tinha ensinado para vocês a separação silábica das palavras. Lembra das palminhas que a gente batia quando a gente estava separando as palavras? Então, nós vamos fazer novamente. Na palavra cuca, ó, cu-ca. Quantas palminhas a tia bateu? 2. Então, quer dizer que essa palavrinha, ela é dividida em 2 sílabas. Cu-ca. Agora, escrevam aí a separação. Escreveram? Muito bem. Então, fica dessa forma. Cu-ca. Já na palavrinha Guga. Vamos novamente? Batendo palminhas. A tia ensinou bem direitinho separação silábica a partir das palminhas. Ó. Guga. Quantas palminhas? 2. Então, essa palavrinha também tem 2 sílabas. Separem aí no livro didático, na questãozinha. Separaram? Muito bem. Então, olha como é que ela fica. Guga. Muito bem. Eu sabia que você não tinha esquecido essa técnicazinha bem divertida que te ensinou, que foi até um conteúdozinho lá do nosso volume 1, certo? E na letra B, preste atenção. As palavras, elas são escritas por vogais e por consoante. Então, tia vai dar uma explicaçãozinha extra aqui para vocês, certo? E aí, depois é que a gente volta para essa alternativazinha B. Então, olha só. Na palavra Guga, a palavra Guga, ela é escrita com 4 letrinhas, ó. Consoante, vogal, consoante e vogal, certo? Quando a tia fez a separação silábica, ela ficou dessa forma, ó, separadinha, certo? Ó. Ela ficou dessa forma aqui, ó, separada. Opa, tia. Vamos lá? Sim, agora a tia acertou. Então, vamos lá. Tia separou. Guga. 2 sílabazinhas a palavra tem. E a primeira sílaba, gu, ela é formada por uma consoante e uma vogal. Na segunda sílaba também, ó, consoante e vogal. Então, para a gente, aqui, ó, consoante a gente simboliza com a letrinha C e vogal com a letrinha V. CV. CV. Certo? Vamos na próxima palavra. A próxima palavra, cuca, também formada por 4 letrinhas, ó, consoante, vogal, consoante e vogal. Quando a tia separou lá, ela ficou dessa forma. Lá, ó, consoante e vogal foi a primeira sílaba formada,
e a segunda sílaba consoante e vogal. C, V, C, V. Certo? Mesmo padrão silábico. CV, CV. Mas também tem outros padrões silábicos que as palavras também podem ser formadas. Mas o que está pedindo na questão é para a gente analisar somente essas duas palavrinhas para ver o padrão silábico que ela é formada. Agora nós vamos voltar lá para a questãozinha para a gente resolver, certo? Então, na letra B diz o seguinte: as sílabas que você separou são só formadas por consoante e vogal ou vogal e consoante. Então, que já disse lá que o padrão silábico que formou essas frasinhas foi formado por consoante e vogal. C, V. Muito bem. Na letra C diz assim: que consoantes fazem parte dessas sílabas? Dessas sílabas cu, ca, gu, ga. Então, as letrinhas as consoantes que estão presentes nessas palavras, cuca é a letrinha C e guga é a letrinha G. Então, são formadas por essas palavras, essas letras aí, as sílabas. E na letra D, quais vogais aparecem logo após essas consoantes? Após a consoante C e G, que vogal vem? Então, vem a letrinha, a vogal A e a vogal U, certo? Muito bem, então vamos para nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, antes tem essa explicaçãozinha aí. As letras C e G representam sons parecidos quando acompanhadas das vogais A, O e U. Então, quando você estiver escrevendo palavrinhas com essas sílabas K, Ko, Ku, Ga, Go e Gu, vocês devem ter bastante atenção na escrita para não confundir se a palavra foi escrita com a letra C ou foi escrita com a letra G, certo? Então, na questão 8, vocês vão completar as palavras com C ou com G e depois fazer a reescrita. Então, vocês vão pausar o vídeo, vão fazer essa questão, resolver essa questãozinha aí e depois volta para acompanhar aqui com tia Poliana, tá certo? Palavras: morcego ou morcego? Qual a palavrinha que combinou mais? Com a letrinha C ou com a letrinha G? Morcego com a letrinha G. Então, você vai na coluninha do G, coloca o X e reescreve a palavra morcego. Fizeram dessa forma? Muito bem. Abeça. Fica melhor. Cabeça ou gabeça? Cabeça. Com a letrinha C. Muito bem. Certo? Aí você vem na coluna do C, marca o X e depois faz a reescrita. Cabeça. Gaveta ou caveta? Eu acho que combinaria mais com G. Gaveta. Muito bem. Coloca o X na coluninha e faz a reescrita da palavra gaveta. Cutia ou gutia? Cutia. Muito bem.
Então, marca o xizinho, né? Completa a palavra, marca o xizinho e faz a reescrita, ok? Vamos na próxima questão. Na questão 9, as palavras estão escritas com a letrinha G. Vocês vão trocar a letrinha G pela letrinha C e formar uma nova palavra. Mas antes, tia vai dar uma explicaçãozinha aqui extra também. Certo? Deu certo? Muito bem. Então, olha aqui, ó. Na palavra galo, a palavra galo, ela é escrita com a letrinha G, certo? Se você trocar essa letrinha aqui pela letrinha C, vai se transformar em uma nova palavra com um novo sentido. Galo se transformou na palavra calo, né? Então você trocou a letrinha C a letrinha G pela letrinha C e você construiu uma nova palavra. Olha só outra palavrinha. Vaga. A letrinha G aqui, ó. Você vai trocar essa letrinha G pela letrinha C e você vai construir também uma nova palavra. Vaca. Vaga, né? Ó. Vaga se transformou em vaca, certo? Então você pode fazer isso em várias palavrinhas, né? Que você vai conseguir encontrar novas palavras fazendo essa troca. Então nós vamos voltar lá para a atividade. E vamos resolver agora. Então, tem a palavra barriga, gola, gorro, figo, vaca, goma, fogo e gata. Vocês vão pausar o vídeo, vão responder, vão reescrever essas palavrinhas, trocando a letrinha G pela letrinha C para formar nova palavra e depois volta para a gente conferir, certo? Então, galo, a tia já colocou o exemplo aí. Galo ficou calo. Barriga ficou barrica. Gola ficou cola. Gorro ficou corro. Figo ficou fico. Vaga ficou vaca. Goma ficou goma. Fogo ficou foco. E gata ficou cata. Bem interessante, né? Essa questãozinha aí, onde a gente só precisou trocar uma letrinha por outra, ou seja, a letrinha G pela letrinha C, e aí se transformou numa nova palavra. Vamos agora nessa questão 10. Essa questão 10 é uma questão de sucesso na sala de aula, quando a tia dizia que tinha uma questãozinha para recorte e colagem. Eita, que vocês gostavam demais e eu tenho certeza que continuam gostando e por isso vão fazer no capricho. Na questão 10 você vai recortar as palavras a seguir e colá-las embaixo do desenho correspondente. Então você vai recortar todas essas palavrinhas aí da folha, no final da folha, e vão colar a palavrinha que se relaciona com a imagem. Nas palavrinhas nós temos cadeado, bigode,
agulha, gambá, cabide e cueca. Então, recortem essas palavrinhas aí, cola, com bastante calma e capricho, e depois volta aqui para a gente conferir. E a tia não tem nem a preocupação de vocês não acertar, porque vocês são espertos. Tenho certeza que tudinho vão, caprichar na atividade e acertar. Tá certo? Já resolveram? Eita, que vocês são rápido mesmo, né? Então, vamos lá conferir. Essa primeira imagem é cabide. Na segunda imagem desse animal é gambá. A terceira imagem é cueca. A próxima imagem é bigode. E a próxima, cadeado. E na próxima, agulha. Muito bem, estão de parabéns, certo? Então, agora, gente, nossa atividadezinha foi só até essa página 15. E depois, quando vocês descansarem um pouquinho, aí vocês vão dar continuidade lá no livro de atividades. Na página 9 e 10, vocês vão resolver as questões propostas sobre esse conteúdo que nós estudamos agora, palavras com C e com G. Na próxima aula, a tia irá fazer a correção dessas páginas 9 e 10, e dar continuidade ao nosso assunto, certo? Tchau, um beijo e até a nossa próxima aula.